Olá, querido amigo ouvinte e internauta que está nos ouvindo em casa através da Rádio Novo Tempo de Campinas e nos vendo através de canais do YouTube. É um prazer imenso estar com você. Meu nome é Esther Guedes, eu faço parte da equipe da Rádio Novo Tempo de Campinas e eu vou estar acompanhando vocês durante esses episódios sobre Daniel e as profecias de Daniel. Particularmente é um assunto que eu gosto muito, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas eu estou muito bem acompanhada. Estou aqui com um querido pastor nosso, que já é um companheiro aqui da Rádio Novo Tempo de Campinas, já participou conosco em outras edições também do Interativo, aqui do nosso podcast, o pastor Jafé Chaves. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado, Esther. Obrigado também a você que está na audiência aqui da Rádio Novo Tempo de Campinas. É um prazer voltar aqui, Esther. Que bom, pastor. A gente está muito feliz de começar com o senhor, porque sabemos que o senhor tem muitos assuntos bons para trazer para a gente aqui hoje, ainda mais sobre esse assunto que vai introduzir aqui vários outros para frente. Hoje é um assunto introdutório mesmo, né, sobre o livro de Daniel, sobre a Bíblia, e é um prazer imenso estarmos aqui com vocês também na nossa audiência. Antes de nós começarmos, pastor, nós não podíamos deixar de agradecer algumas pessoas também. O nosso querido pastor Gabriel, que ele é aqui o responsável pelos jovens da APAC, que ele está dando todo o apoio para nós no compartilhamento, colocando seus jovens, pastor, para compartilhar, para ir passando a mensagem, mesmo a missão aqui do nosso podcast. Isso é muito bacana. Muito obrigada, pastor Gabriel, sua equipe de coordenadores. Também, pastor, o nosso querido pastor Danilo, da comunicação aqui da APAC, que também está compartilhando nas redes aqui da APAC. E nós não podíamos deixar de pedir para você também seguir nas redes sociais a Associação Paulista Central, no Instagram, então, @Associação Paulista Central, e também, pastor, a rádio. Sim, claro. Então, pode seguir aqui também, @Rádio Novo Tempo Campinas. Lá nós estamos postando sempre conteúdos que eu não tenho dúvida que vão abençoar a sua vida de outras pessoas também. Então, também compartilhe os nossos conteúdos. Esse vídeo, pastor, ele está sendo passado também no YouTube. Então, não esqueça de estar seguindo aqui os canais, tanto da Rádio Novo Tempo de Campinas, também da Associação Paulista Central, do Envolve. Tem que seguir, se inscrever e clicar no sininho também, pastor. Sabe por quê? Para receber a notificação quando tiver vídeo novo. Exatamente. Você vai ser privilegiado em receber em primeira mão a notificação de que chegou um vídeo novo no canal aqui da Rádio Novo Tempo de Campinas, do Envolve da Associação. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Pastor, mais uma coisinha aqui. O nosso estudo ele está sendo baseado em uma revista que a Novo Tempo ela proporciona esse estudo para os nossos queridos ouvintes também poderem acompanhar tudo o que estamos vendo aqui. E sabe de uma coisa, pastor? É um presente. Olha, o que eu gosto aqui da Novo Tempo é que vocês facilitam demais Não a vida do ouvinte, pastor? né? Você pode receber essa revista sobre as profecias de Daniel para estar acompanhando conosco aqui na sua residência de forma totalmente gratuita. Sabe como que faz? É muito simples, pastor. Você só tem que pegar o seu celular, pega aí agora, ou se você estiver usando o seu celular para ver esse vídeo, pega um papelzinho, uma caneta, que eu vou passar agora um número de telefone para você, que é o número de telefone aqui da rádio. Você precisa apenas salvar esse contato e nos mandar uma mensagem via WhatsApp. Aí você fala, eu quero a revista de Daniel. Pronto, acabou. A gente entrega para você na sua residência. Vou falar para você o número de telefone agora, tá bom? Vamos anotar? Então, ó, é DDD 19 97159 0830. Vamos lá de novo? É DDD 19 97159 0830. Você só precisa salvar, nos mandar uma mensagem escrito eu quero a revista de Daniel, que nós vamos estar enviando totalmente gratuito, viu, pastor? É muito importante repetir isso. Não tem custo nenhum. Você vai receber na sua casa. Agora sim, pastor, todos os recados dados, apresentações feitas. O senhor faz uma oração para que possamos começar? Claro. Muito obrigada, pastor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Bíblia, mais especificamente o livro de Daniel, um livro fantástico. Que sejamos teus instrumentos e que nós aqui que estamos comunicando e aqueles que estão ouvindo, sejamos todos abençoados com o resultado desse estudo em o nome de Jesus. Amém. Amém.
Pastor, antes de nós começarmos falando sobre o livro de Daniel propriamente dito, eu acho bacana a gente falar sobre a Bíblia em si, né? Sim, Porque, sim. querendo ou não, hoje nós temos esse privilégio muito grande de conversarmos, de lermos, de possuirmos uma Bíblia. Mas, antigamente, infelizmente, houve um período em que a Bíblia ela foi muito censurada, né, pastor? Exatamente, Esther. Eu acho que foram dois desafios muito diferentes do que nós temos hoje. O primeiro desafio foram os recursos, quando a Bíblia não era censurada ainda e tal, mas foram os recursos para que a Bíblia estivesse na mão de cada pessoa. Não havia esse recurso. Então a Bíblia, ela antes mesmo de ser escrita, ela era memorizada, os textos, as Mas o senhor histórias, diz né, necessariamente nessa parte de fazer a Bíblia mesmo? Porque não tinha essa questão de impressão, né? Então tinha que ser à mão mesmo. Tinha que ser à mão, tinha que ser copiado e etc. Então você imagina os recursos para poder copiar essa Bíblia, copiar esse texto. Vamos imaginar Moisés lá no deserto, são os primeiros textos da Bíblia que nós temos, não é? Então Moisés ali no Sinai, desculpe, Esther, desculpe, ouvinte. Moisés lá no Sinai recebe as leis de Deus e ele agora transmite ao povo. Então havia uma cópia ali em pedra e etc. Não significa que toda a Bíblia todos os livros que Moisés escreveu foram escritos em pedra, né? Mas posteriormente eles foram escritos pelos métodos de escrita da época, em peles de animais e etc. Agora, imagine só fazer isso para cada israelita. É impossível, ou né? para cada família, né? Então, ela era... gente. E isso dava muito certo na época, na chamada tradição oral, né? Então, ela era contada. E por isso também que em vários momentos nós encontramos o povo se reunindo para ouvir a Bíblia. Hoje parece quase impossível pensar nisso, né? Nessa questão de gravar a Bíblia, porque nós estamos cansando a nossa mente, né? Querendo ou não, a gente está com o celular ali o tempo todo, a gente tem muita facilidade, então pensar em, nossa, gravar um capítulo da Bíblia já parece algo quase impossível, né? Sei que tem algumas pessoas que têm uma memória fantástica que conseguem. Mas hoje em dia, para a maior parte da população, pensar, nossa, vou gravar um capítulo inteiro. Malemar aqueles mais conhecidos, né, pastor? Mas as pessoas antigamente elas tinham que gravar muito mais do que um capítulo, né? Sim, se elas quisessem ter, né, essa lembrança, essa relação que nós temos hoje de algo tão bom e tão agradável com a Bíblia, elas tinham que fazer isso de fato. Ou então, acontecia frequentemente dessas leituras em público, né? Então todos se reuniam para ouvir a Bíblia. Só que com o tempo e com os métodos de escrita e etc., novas tecnologias, a Bíblia foi de fato se popularizando mais a partir de Gutenberg, não é? Quando começa a gráfica moderna, vamos dizer assim, não é mais feito à mão, agora você tem equipamentos que fazem, etc., ela vai se popularizando. Mas aí entra um outro desafio. A igreja cristã ela viveu um momento assim bem difícil, que inclusive ao longo dos estudos nós vamos conversar sobre isso aqui. O ouvinte vai ter a oportunidade de perceber que Daniel também trata sobre este assunto. Sim. Então, ao longo da história cristã, houve uma série de distanciamento daquilo que essencialmente a Bíblia ensina. Do povo de Deus, do próprio povo de Deus, exatamente. Com o que Deus dizia para eles que era correto a se fazer. Eles se distanciavam daquilo. Inclusive o fato de que a Bíblia é realmente, como palavra de Deus, algo que deveria ser acessível. Houve uma época na história cristã em que a Bíblia ela ficou restrita ao grupo dos sacerdotes, dos clérigos, como instrumento assim de leitura e de interpretação, entendeu? Ao povo cabia apenas receber a interpretação daquilo que o clero lia, não é? Daquilo que os sacerdotes liam e interpretavam. Então esse foi um outro momento difícil em que, inclusive, algumas pessoas que se dispuseram a traduzir a Bíblia, elas foram muito perseguidas com isso. Aí nós temos o próprio Lutero, né? Pois Wycliffe nessa época também. aí a gente tem esse momento de perseguição dos cristãos, né? E que, infelizmente, a Bíblia ela era escrita numa língua onde a maior parte da população não entendia. Então, é que nem o senhor falou, né? Dependiam das explicações dessas pessoas e, infelizmente, a igreja responsável naquela época, que foi a Igreja Católica, né? Eles, infelizmente, tiveram um período onde eles não transmitiam exatamente o que estava ali na Bíblia, que foi a questão aí da venda de indulgências, né? A salvação através de você comprar algo, né, pastor? E, infelizmente, as pessoas elas acabavam não tendo como comprovar
o que realmente estava escrito na Bíblia ou não. Essa era a questão, né? Se você não tinha acesso, se você não, como você mencionou, era numa língua que as pessoas não falavam. Então, tudo que restava era depender de um grupo bem pequeno de pessoas, né, que liam, interpretavam e ensinavam a Bíblia. É muito importante isso que o senhor está trazendo aqui para a gente agora, porque isso nos retrata a importância de nós não acreditarmos na palavra do outro. Uhum. A importância e o privilégio que nós temos hoje de ter uma Bíblia em casa. Hoje em dia, a maior parte da população tem uma Bíblia em casa e tem o acesso à internet, acesso à Bíblia no aplicativo, no celular. E isso facilita com que você não acredite na palavra do próximo. Porque às vezes pode ser uma pessoa de alta relevância, pode ser um pastor muito renomado, pode ser um líder religioso muito renomado, mas é importante realmente, porque somos todos seres humanos e falhos, é realmente importante olharmos na palavra de Deus o que está escrito, né, pastor? Isso que você falou é bastante interessante, porque aqui eu não quero dar a entender de que a figura do sacerdote ela é secundária ou descartável ou desnecessária. Não é isso. Mas da maneira como nós fazemos aqui, de que você tem... Bom, eu sou pastor, então eu ensino a Bíblia também, etc. Mas nós dizemos assim, olha, está em Daniel capítulo 1, verso 6. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, como você disse, existe uma facilidade muito grande hoje para que a pessoa que está ouvindo, para que a pessoa que está assistindo um sermão, ouvindo aqui agora na rádio, ela possa conferir aquilo que está sendo dito e fazer o comparativo, não é? Na época não havia isso por uma série de coisas, porque mesmo com a invenção da imprensa, os livros ainda eram caros. Isso aí é uma coisa mais recente, não é como a popularização, não é, da ponto de você poder comprar um livro com muita facilidade. Isso é uma coisa de fato moderna. Na época não era assim, né, também. Mas, além disso, ainda tinha a restrição quanto ao acesso, como se dizia, leigo das escrituras, né? Sim. Então, ouvinte aí de casa, nós convidamos você para que, assim como estamos dizendo aqui, tenhamos a facilidade de pegar a Bíblia hoje. Então, pegue sua Bíblia, vá acompanhando aqui com a gente tudo o que for dito. O pastor ele vai estar sempre passando também as passagens. É muito importante você olhar na Bíblia, porque, como já dito aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é lá que nós temos que confirmar tudo o que é dito. Somos seres humanos, somos falhos, mas a palavra de Deus ela é perfeita e ela é única. E por isso que nós devemos focar sempre nela, né, pastor? Mas é bacana a gente explicar também que para estudar a palavra de Deus tem algumas facilidades que fica mais fácil a gente entender se forem faladas, né? Sim. Por exemplo, existem diferenças nos livros da Bíblia, não existem? É verdade, é verdade. Tem um livro que é uma coisa, outro livro que é outra coisa. E não dá para poder estudar a Bíblia, como você falou, uma coisa muito interessante. Eu não posso ler, por exemplo, o livro dos Salmos da mesma maneira que eu estou lendo o livro de Daniel. Por quê? Isso com as mesmas, vamos dizer assim, ferramentas de interpretação, né? Agora, por quê? Não é a Bíblia? Não é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. O livro de Daniel é melhor que o livro de Salmos? Não. Todos eles estão no mesmo nível. São importantes, né? Todos eles são fundamentais para a nossa vida e nossa relação com Deus e com o próximo. Mas qual a diferença? O livro dos Salmos, por exemplo, é um livro poético. Então, embora a poesia daquela época e naquela cultura seja diferente, a estrutura poética da nossa poesia hoje, certo? Ela não tem necessariamente aqueles... posso estar falando besteira agora, não sei se é a poesia que tem as rimas, né? Mas ela não tem aquela separaçãozinha de estrofes, de rimas e tudo mais. Isso, eles tinham uma estrutura diferente daquilo que a gente conhece como poesia. Mas acontece que na poesia nós nos utilizamos de uma série de figuras de linguagem, não é? Quando vamos expressar aquilo que nós queremos poeticamente dizer. Às vezes traz para um lado mais sentimental, né? Algo assim. Exatamente. Bacana, já livros como, por exemplo, o livro dos Reis. Então é um livro que você tem uma série de narrativas. Você não tem ali predominância de figuras de linguagem, vamos dizer assim, né? Aqueles recursos que a gente usa para poder expressar sentimentos ou atitudes ou coisas assim. É algo mais específico, tipo assim, você lê o que você entende. Ele está narrando a história do povo e etc. Né? Então, nós temos livros proféticos na Bíblia. Um livro de Jeremias é um livro profético, o livro de Isaías também.
Já o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são livros proféticos também, mas tem uma diferença nessa profecia. Nós temos a profecia chamada de clássica, aquela profecia lá de Isaías, de Jeremias, predominantemente clássico, né? São aquelas profecias que se referiam a um tempo específico, a um povo específico e etc. E nós temos as profecias chamadas de apocalípticas, são aquelas Sim. que saem do ambiente do povo e da época até que eles vivem e atingem a humanidade, atingem épocas muito adiante deles, entendeu? Como os livros de Daniel e o livro do Apocalipse também. Então nós temos duas referências na Bíblia, uma no Antigo Testamento e outra no Novo, de livros de profecia apocalíptica. Isso é fantástico, pastor, porque, querendo ou não, na hora de se interpretar um texto, isso a gente vê desde da escola, né? Quando estamos lá, na hora de interpretar um texto, entender o que você tem que compreender ali é muito importante, porque existem histórias, que nem o senhor falou, que são narrativas, ou seja, estou contando algo que aconteceu, uma história ali, mas o que eu estou contando não é figura de linguagem, é literal. Então, realmente aconteceu aquilo daquela forma. Agora, por exemplo, que nem os livros proféticos, então entendo pela sua fala de que ele exige uma interpretação diferente por possuir figuras de linguagem. O que seria figura de linguagem? E não só essas figuras são simbolismos, né? Aquilo que está sendo dito não é literal, como você mencionou. Aquilo que está sendo dito precisa ser interpretado porque aquela figura descrita, aquele tempo descrito, aquele lugar descrito representa alguma coisa. Então, existem ferramentas, vamos dizer assim, para poder você fazer isso. Assim como nós lemos hoje um texto de uma pessoa apaixonada dizendo para outra que moveria céus e terra, não é, para poder encontrá-la. Não vai conseguir mover céus e terra, realmente, né? Não vai conseguir fazer isso. Qualquer pessoa que leia esse texto entende o contexto. Então, essa sensibilidade que é necessário ter em livros como o Apocalipse, o livro de Daniel e outras profecias apocalípticas ou mesmo clássicas ali da Bíblia, não é? E tem um detalhe também a respeito dessas ferramentas que eu mencionei, é que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, por exemplo, nós temos uma diferença de mais ou menos 700 anos exatamente, entre um e outro. É entendeu? Muito tempo. É muito tempo. Mas, se você estuda ferramentas adequadas para fazer essa interpretação, um método adequado para fazer essa interpretação, esse método se aplica a esses dois escritos. Quer dizer, um em um Novo Testamento, escrito numa língua, outro no Antigo Testamento, escrito em outra língua. Por autores completamente diferentes, em épocas e vivências completamente diferentes, Exatamente. E conhecimentos completamente diferentes. Né? Porque o conhecimento que nós tínhamos há anos atrás, a gente não precisa nem ir muito longe, se a gente for 20 anos atrás, é muito diferente dos conhecimentos que nós temos hoje. E ainda assim eles conseguiram mencionar, sem dúvida, por serem inspirados por Deus. Exatamente. Uma fonte comum de inspiração. Exatamente, mas isso é legal de se falar, né? Por quê, pastor? Se a Bíblia foi toda inspirada por Deus, por que o Espírito Santo, porque Deus decidiu que uma parte da Bíblia deveria ser feita de forma profética? O livro de Daniel, ele até chega a dizer que uma parte ali da profecia dele deveria ser selada. O que isso significa e por que disso? Isso é curioso, né? Se Deus está revelando, inclusive a palavra Apocalipse significa revelação, né? Se Deus está, embora não seja o Apocalipse, é Daniel, é o nome do autor, né, do livro, mas a profecia ela se refere a uma revelação também que Daniel está recebendo e está transmitindo. Algo que é revelado parece muito paradoxal, algo revelado ser escondido. Né? É verdade, parece que Deus, né, arma essas confusões assim. Pois não. Mas veja, é porque a profecia de Daniel, ela se refere a um período a partir do tempo dele em diante, certo? Então Daniel está tratando de temas que estão ao redor dele, temas que estão imediatamente seguintes a ele e temas que estão séculos à frente dele. Então, quando Deus, e eu imagino Daniel preocupado, isso porque lá em Apocalipse, eu sempre vou fazer de vez em quando essa comparação, essa associação, porque são dois livros são dois proféticos, livros proféticos e apocalípticos, né, que falam, inclusive, em linguagens diferentes, às vezes sobre a mesma coisa. Mesmo assunto.
Então, eu imagino o que João sentiu quando ele ficou querendo entender e ele ficou tenso e preocupado e perturbado diante de algumas situações que ele viu. Daniel também sentiu isso. Aí Deus diz assim a eles: olha, fique tranquilo, isso não é para agora. Então, assim, eu não vou lhe explicar nesse momento, porque no livro de Daniel, Daniel recebe algumas explicações, mas não todas. De certa forma, uma proteção para o povo, para que não sofresse antecipadamente, porque, por exemplo, isso aqui ainda não é para você. Então, isso aqui ainda não é para vocês, para esse tempo. Então, calma que vocês não precisam se preocupar com esses acontecimentos agora. Vamos nos preocupar com a pregação do evangelho, mas essas coisas ainda não vão acontecer. Vai chegar um tempo em que isso será o importante. É tipo isso, então. E diante de algumas situações a gente costuma se acomodar, não é verdade? Exatamente. É dizer, não, isso vai acontecer daqui a 1000 anos. Então, que preocupação eu teria? E a nossa relação com a Bíblia, isso aí é muito interessante, deve ser uma relação sempre de leitura, interpretação e prática daquilo que você leu. Então, Daniel, ele foi um homem inspirado por Deus. Sim. Naquele momento, recebeu uma mensagem, mas aquela mensagem ainda não era para aquele tempo, era um pouco mais para frente. Tinha um pedaço que era, mas um pouco ainda era um pouco para frente. Isso. E a gente tem aí uma história, né, que é um pouquinho mais complexa de se entender, de que foi dito para Daniel também quando isso seria revelado, né? E Deus diz que seria em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, Esther, o que você está mencionando, é curioso a gente começar esse estudo, essa série de estudos, já lendo versículos do último capítulo do livro de Daniel. Olha! Que inclusive está dividido em 2 partes, né? Uma parte ali onde ele narra a questão histórica e etc., da permanência dele lá em Babilônia, e a segunda parte sendo a parte profética. E nessa segunda parte, no fim, não só do livro, mas dessa segunda parte também, no capítulo 12, está escrito assim no verso 4. Deus diz algumas coisas assim conclusivas ali para Daniel e finaliza dizendo: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Até o tempo do fim. O tempo do fim. Então, imagine, invadiram a cidade de Jerusalém, os babilônios, né? Levaram ali Daniel cativo e etc. Destruíram muita coisa, muita gente morreu. Vamos saber mais sobre isso no próximo episódio, né, pastor? Mas Deus estava dizendo que aquilo ali ainda não era o fim. Então, assim, para Daniel, parecia, podia parecer, né? Seu mundo estava ruindo ali. Quer dizer, nós somos o povo de Deus e agora acontece tudo isso, Estamos é o fim, sendo invadidos, né, pelo inimigo. Pois é. Mas Deus disse assim, olha, tudo isso que eu lhe mostrei não vai acontecer agora, vai acontecer no tempo do fim. E essa expressão aqui, e o saber se multiplicará, muitas pessoas mencionam que é o avanço da ciência e etc. Bom, de fato aconteceu com o tempo. Mas é preciso também olhar pela perspectiva de que Deus está falando que o saber ou conhecimento no próprio livro de Daniel se multiplicaria. Ele está falando, né? Você sela esse conteúdo agora, né? Então, isso que estava escrito. Veja só, né? Você publica um livro e alguém lhe diz assim, olha, esse livro que você escreveu é excelente. Só que ele só vai ser popular daqui a 200 anos. Você não vai estar mais aqui para ver, mas eu te garanto, lá na frente vai. Te garanto que muita gente vai ler e vai se interessar, né? Então é assim que Deus diz que aquele livro era um livro atemporal, vamos dizer assim, né? Ou seja, que está ligado, nesse sentido que eu uso a palavra atemporal aqui, que está ligado a todos os tempos a partir de Daniel. Sim. Porque, de fato, ao longo aqui dos estudos nós vamos ler que a partir de Daniel até o tempo do fim, o livro de Daniel se aplica e desvenda muitas coisas. Eu acho muito bacana o próprio livro de Daniel em si, porque existem muitas pessoas que falam, é só um livro. É só um livro antigo, só mais não tem nada demais. Só que quando você começa a ver, se você quer provar a veracidade, né, do que está escrito na Bíblia, eu acho isso fantástico. O livro de Daniel ele é ótimo para isso. Sim. Porque no livro de Daniel, quando você compara as profecias, que nós vamos estudar mais para frente também, sobre a estátua e tudo mais, né, pastor? Quando você compara isso com fatos históricos, você vê que
aconteceu. Que são datas muito específicas, períodos muito específicos, e é exatamente como estava escrito na Bíblia. Então isso é fantástico, porque mostra que há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, alguém escreveu algo sobre, e num período que nem estava mais ali, as coisas começaram a acontecer. Sim. E ainda estão acontecendo. Mas quando seria, é até engraçado dizer, né? Mas o começo do fim. Que ele diz aí no versículo que o senhor acabou de ler. Isso ficará mais claro ao longo dos estudos, mas nesse último capítulo de Daniel, no capítulo 12, aqui no capítulo 12, versos 6 e 7, está escrito assim, ó. Um deles disse ao homem vestido de quando levantou a mão direita. Aqui são 2 anjos que aparecem ali para Daniel nessa visão final que ele tem no capítulo 12. Daniel ele teve 4 visões em seu livro. Capítulo 2, capítulo 6, ou capítulo 7, aliás, capítulos 8 e 9, capítulos 10 a 12. Foram 4 visões. Então, no fim dessa última visão, um desses anjos que levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do seu povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então veja, como eu mencionei em algum momento aqui, aquilo que Daniel falou, aquilo que Daniel viu, aliás, e que ele escreveu, as profecias, elas começam em seu tempo e se estendem. Tanto que aqui nós vimos, Deus disse assim, olha, isso aqui é para o futuro, sela porque é para o futuro. E aqui está sendo dito que algo aconteceria também no futuro e é dado um período. Eu acho essa explicação aqui interessante para que o ouvinte também entenda o que ele vai encontrar no livro de Daniel. Sim. Certo? Nós encontramos um texto que nos ajuda a entender o momento em que essa profecia está sendo dada. Porque quando eu leio tempos é confuso, e metade né? Ele tá de falando, um tempo, o que significa? Pois isso vai ser revelado em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é um tempo, gente? O que é metade de um tempo? Se eu não sei o que é um tempo, quanto que é metade de um tempo? Isso é uma data, então. Ele está dando realmente uma data. Ele está dando um período. Um período. Agora, que período é esse? Eu mencionei que para nós interpretarmos a profecia, nós precisamos nos valer de algumas ferramentas. Uma dessas ferramentas é que boa parte do significado de alguns símbolos nós encontramos na própria Bíblia. Olha que bacana. Então, para explicar a Bíblia, nós usamos a Bíblia. A primeira ferramenta é a própria Bíblia. Olha certo? Que bacana. Ou seja, quando você estende a pesquisa e a leitura para outras partes da Bíblia, você acaba encontrando aqueles elementos que são apresentados ali em algum período profético, em alguma profecia, em outros lugares, e por comparação você consegue perceber do que está sendo dito. Temos que nos tornar pesquisadores. Exatamente. Aí agora nós vamos buscar o que é esse um tempo, então. Aqui no livro de Daniel mesmo, e isso é muito melhor do que você, por exemplo, sair do livro dele para um outro. Para outro longe. O que não teria um problema, mas nós encontramos no próprio livro de Daniel, escrito assim, no capítulo 11, no verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Bom, olha como somos ótimos pesquisadores. Descobrimos, então. Tempos são anos. O Olha capítulo 11 nós vamos estudar em outro momento, mas o que a gente precisa aqui agora do capítulo 11 descoberto que esse tempos do capítulo 12 significa anos. Então, quando eu volto ao capítulo 12 e lá está escrito assim, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e eu já vi no capítulo 11 que tempos são anos, então eu tenho 1 ano, 2 anos e metade de um ano, ou 3 anos e meio, certo? Agora, Esther, tem uma outra coisa muito interessante em profecia, quando é uma profecia apocalíptica, quando ela se refere a um período de tempo que não está ligado necessariamente apenas a um povo, no caso aqui é o povo judeu, mas à humanidade. Quando o impacto daquela profecia ela vai para a humanidade,
ela é dada através de símbolos, né? Várias profecias são dadas através de símbolos. Sim. E tem um aspecto interessante nessas profecias de tempo, é que o tempo também é simbólico. Então aqui está dizendo assim, ao cabo de tempo, ao passar de tempos, ou seja, ao passar de 3 anos e meio, então seria o fato de Daniel esperar apenas 3 anos e meio, quer dizer, como assim? Se aqui Deus disse assim, olha, fique tranquilo porque isso não vai ser para a sua época, vai ser para o futuro. Então Daniel deveria entender, nessa época do capítulo 12, ele já estava assim bem velhinho, não é? Ele deveria entender que ele morreria antes de 3 anos e meio ou coisa assim? Não, né? Não necessariamente. Sabe por quê? Tem um conceito bastante interessante que precisamos entender em profecia, que uma microestrutura representa uma macroestrutura. Às vezes, uma pessoa representa uma nação. Quando Deus diz assim, eu vou cuidar de Jacó, não está falando naquele contexto de Jacó, tá mas a nação de Israel. Não é? E em profecia também, um dia é um representativo de um ano. Você tem uma microestrutura sendo representativa de uma macroestrutura. Como eu disse que a gente pode ir à Bíblia para poder descobrir essas ferramentas de interpretação, tem 2 textos que nos ajudam a entender isso. Então a gente descobriu que tempos são anos, mas Isso. anos necessariamente não precisa significar anos, pode significar outra coisa também, que é o que a gente vai ver agora. O capítulo 12 de Daniel apresenta 3 períodos de tempo. Apresenta esse tempo, tempos e metade de um tempo. Logo adiante ele fala de 1290 anos e logo depois fala de 1335 anos. Muitas datas. Muitas datas, né? Muitas datas. Então, quando nós lemos lá no início da história do povo, quando o povo estava entrando na terra de Canaã e etc., e Moisés mandou os espias olharem a terra, ele mandou 12 espias, 12 pessoas para poder observar. Quando esses 12 homens voltaram, eles disseram, é muito difícil ganhar aquela terra e etc e tal. E Deus se desagradou disso porque viu que o povo agiu com falta de fé. Não estava confiando, né? Exatamente. Se eu mandei você ir, você vai. E aí, então, no capítulo 14 do livro dos Números, versículo 33, versículo 34, Deus diz assim, segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias. Foi o tempo que eles passaram lá olhando. Cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Olha que coisa interessante. Deus aqui está então colocando uma microestrutura para representar essa macroestrutura. Se vocês ficaram 40 dias, então eu vou ficar 40 anos. Um dia vai representar aqui um ano. Isso acontece em outro lugar da Bíblia? Acontece. Acontece, inclusive, com um profeta que viveu ali perto de Daniel, foi até contemporâneo uma época, que foi Ezequiel. Ezequiel, em determinado momento, quando Deus falou com ele e deu a ele uma profecia, Ezequiel representou a própria nação. Veja só em Ezequiel, no capítulo 4, no verso 4, como está escrito. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Então aqui Ezequiel ele está representando a nação, o povo de Israel, certo? Porque eu te dei os anos de sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias. Então Deus aqui está vinculando mais uma vez dia e ano. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então ele disse assim, olha só que coisa simbólica, né? Que coisa ilustrativa. Deus disse ao profeta, você vai deitar e vai dormir só de um lado. E durante esses mais de 300 anos, cada dia para um ano, vai ser o período que o povo vai ficar, que vai receber os juízos e etc. Né? Agora, versículo 6. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-se-ás sobre o teu lado direito. Então ele vai começar agora a dormir de outra forma. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Porque nessa época o reino já estava dividido. Né? 40 dias te dei, cada dia por um ano. Veja que essa expressão é aquela mesma usada lá, não é? Séculos depois.
Pô, é o mesmo Deus que está falando, né? E o mesmo Deus que falou também, através dos seus mensageiros, que foram os anjos ali e tal, a Daniel. Por quê? Porque a fonte da inspiração é a mesma. Então, como assim seria diferente nesse sentido? Mas vou fazer Né? uma pergunta aqui meio difícil agora, que eu Sim. imagino que alguém lá de casa possa fazer também. Quem garante que esse texto, eu não sei se, porque eu não tenho certeza que durante Sim. todo o período que o senhor já foi pastor, alguém já fez essa pergunta para o senhor, né? Vamos lá. Quem Talvez seja a garante- primeira, né? Tá Vamos vendo? lá. Quem garante que de todos esses textos que nós lemos, ele está falando também disso quando ele se fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Ótima pergunta. Lendo só esse texto e com nossa intenção hoje aqui, talvez essa pergunta não fique tão clara, porque, como eu disse, no capítulo 12 de Daniel, nós temos 3 períodos de tempo. E isso vai aparecer pela primeira vez no livro de Daniel, no capítulo 8. Ah, então nós Então, temos que ler mais. Começando lá no capítulo 8, então ao longo dos episódios, eu diria assim para você, calma, você vai entender. Vai chegar lá. Ah, como que eu descubro isso? Assista os próximos episódios. Eu acho que nós estamos dando aqui apenas um gostinho Um para as gostinho pessoas. de quero mais. Para que elas leiam isso e digam assim, poxa vida, eu não imaginei que pudesse ser assim no livro de Daniel. Quer dizer, eu posso ir até o livro dos números para poder todas entender uma essas coisa que está aqui no livro de ramificações. Daniel, não é? Mas Bacana. existe essa possibilidade sim. Então, como é que eu vou entender que isso aqui... Ora, o livro de Daniel é um livro profético, essa é a primeira coisa. A profecia, ela, em alguns momentos, ela é entendida de maneira literal. Então, ali um período de tempo é literal e etc. Mas, em alguns momentos, ela é simbólica. E, ao longo do livro de Daniel, nós vamos perceber que quando aparece períodos de tempo aqui, e esse período de tempo estão ligados ao povo, à nação e não a um indivíduo, então, esses períodos de Conseguimos tempo, entender. eles são simbólicos. Entendi. Eles são representados, as macroestruturas, os anos, por microestruturas, que são os dias. Então a gente chega aí que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 1 ano, 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio, só que a gente tem que converter isso em dias. Como que funciona essa matemática? Exatamente. Olha, vai ficar mais fácil no visual, A gente não é? vai colocar aqui para você uma telinha, pode abrir aí já a telinha para a gente ficar mais fácil de entender e o pastor vai explicar. Para você que está nos ouvindo apenas, o pastor vai tentar ser aí bem didático nessa matemática, para ficar mais claro para você que está nos vendo, vai ficar um pouco mais fácil. Então convidamos você que está nos ouvindo na Rádio Novo Tempo de Campinas, também abrir o YouTube da rádio e conseguir acompanhar aqui com a gente. Já que nós já sabemos que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale a 3 anos e meio, então nós chegamos à conclusão de que esses 3 anos e meio, cada ano tem 12 meses, não é? Nós poderíamos converter de ano para meses para poder reduzir Fica mais fácil. para 42 meses, certo? Se cada mês tem 30 dias e nós fizermos essa conta aí também, nós vamos chegar ao período de 1.260 dias. Então, 3 anos e meio tem 42 meses, que são 1.260 dias. E se nós vimos aqui que em profecia, na profecia quando ela se refere ao mundo, a muitas nações, a uma coisa macro, não é? Ela é simbólica. Então, esses 1.260 dias representam, porque o próprio Daniel já disse tempos para anos, né? 1.260 anos. Então, a gente tem que fazer essa conversão Isso. e depois desfazer a conversão para chegar no período correto. Agora, veja, Daniel não disse aqui, Deus não revelou a Daniel quando começa e quando termina. Ele só falou que seriam 1.260 anos, é isso? Exatamente, que é um tempo assim considerável, né? É muitos muito anos. Tempo, né? Muito a diferente. gente começou dizendo que 700 anos de um livro para o outro, de Daniel para Apocalipse, já era muita coisa. Já era muita coisa. Agora exatamente. a gente acrescentou mais, são 1.260 anos. Então, quando começa, quando termina? Bom, aí vai ser ao longo dos estudos que nós vamos entender isso melhor e etc. Mas sabe o que é muito curioso nesse período, Esther? E a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui agora. É que esse período, ele é tão importante que Deus repetiu esse período no livro de Daniel e no livro do Apocalipse várias vezes.
Olha. Deus, ele aqui aparece como tempo, tempos e metade de um tempo. Ele aparece em outro lugar, lá no Apocalipse, como 42 dias, né? 42 meses. Aparece também como 1260 dias. Então, por esse período se repetir, não é? E ele representa sempre o mesmo período. Não são vários períodos de 1260 anos. É o mesmo período. Por esse período se repetir, eu acho Mostra que Deus está querendo nos dizer que ele é importante, que então, ele é relevante. Vamos retroceder aí para ficar mais fácil, então. Então, nós lemos que essa profecia de Daniel, uma profecia específica de Daniel, ela deveria ser selada. Isso. E revelada num tempo específico. Quando seria esse tempo específico? Seria no final desses 1260 anos. Não necessariamente. O que Deus está dizendo a Daniel é que ao longo do tempo, o conhecimento no livro dele se aprofundaria. E, de fato, a partir desse período, ele seria estudado mais intensamente. Então, os 1260 anos, eles representam o fim do mundo? Não. Não existe uma marcação de datas para o fim do mundo. Muito pelo contrário, está falando do começo do fim. Né? Ele indica um período em que começariam os últimos acontecimentos. Exatamente. Não então, o fim do mundo, né? Vou dar um spoiler agora, nós já passamos esses 1260 anos aí. Já passamos. Então, nós já estamos aí há algum tempinho no começo do fim já. Nós já estamos passando os períodos do fim. Talvez estejamos, posso dizer, pastor, no fim do fim, chegando próximo do fim do fim. Olha, Esther, olhando para as profecias de Daniel, e o ouvinte vai perceber isso ao longo dos tempos, eu diria que, sei lá, colocando aqui em porcentagem, né? Eu não fiz. Eu diria assim, talvez 95% da profecia já se cumpriu do livro de Daniel. Olha, então estamos chegando mesmo no fim. Exatamente. Já estamos no período final do fim, do tempo do fim. Mas, de fato, esse período marcaria o início desse tempo do fim, desse período que nós estamos vivendo agora. Que é quando a mensagem de Daniel começaria a ser mais relevante, digamos assim, quando essa profecia seria mais relevante. Então isso é muito bacana, porque se a gente pensar como a gente começou esse podcast, a gente estava falando sobre a importância da Bíblia, sobre o fato de ser importante estudar a Bíblia, mas também sobre o fato de que algumas mensagens da Bíblia Deus selou ali, né, como Daniel falou, sela ali, porque isso vai ser importante um pouco mais para frente. Quando um pouco mais para frente? Aí nós chegamos em um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fizemos a conversão aí, chegamos em 1260 anos. Nós ainda não conversamos aqui sobre o fato de quando começou esses 1260 anos e quando terminou. Mas já dei o spoiler para você, já acabou. E nós já estamos vivendo esse período, então, onde foi revelada a profecia. Exatamente. Esther, mas quando começou? Quando terminou? O que aconteceu nesse período? Quais são essas profecias que foram reveladas? Quem foi Daniel? Tudo isso você vai descobrir nos próximos episódios. Olha que bacana. Parece que todos nós ficamos agora como Daniel, curiosos. Mais perguntas, né, pastor? E você fez como Deus falou a Daniel. Calma, isso aí vai ser na semana que vem. Vai ser revelado logo, logo. Pastor, eu fico muito feliz de o senhor ter vindo aqui. Obrigado, Esther. Para mim foi uma alegria. Acho que a mensagem central que tivemos aqui hoje é que Deus tem uma mensagem para nós, uma mensagem revelante que nós temos que estudar a Bíblia para isso, né, pastor? Sem dúvidas, Esther. Uma vez eu vi alguém falando uma coisa bastante interessante sobre a Bíblia. Ler é importante. Ler é fundamental. Não me refiro à Bíblia. Ler a literatura e etc. Mas dificilmente alguém vai ter a vida transformada e impactada, como a Bíblia faz com as pessoas, com qualquer outra obra da literatura humana. Uma pessoa ela pode se tornar mais intelectual, mais dedicada aos estudos, enfim, uma série de outras coisas. Mas ser transformada ao nível e à profundidade que a Bíblia faz, só a Bíblia faz. Isso, para mim, mostra que
não só a Bíblia, ela foi inspirada, ou seja, as pessoas que escreveram a Bíblia, Daniel, aqui estamos falando, eles receberam essa inspiração divina, o Espírito Santo guiou, ele conduziu. Mas isso para mim também mostra que quando nós lemos a Bíblia, um elemento sobrenatural se faz presente também. E aí eu percebo que aquele mesmo Espírito Santo que inspirou Daniel é o Espírito Santo que está nos acompanhando agora para entender e para colocar em prática na vida. Esse é o elemento sobrenatural. Então você já imaginou isso? Deus inspirou Daniel quando ele escreveu. E Deus nos ilumina quando nós estamos lendo. Isso é fantástico. Então, fica o convite para você. Caso você... Eu acredito, pastor, que o único jeito de experimentarmos algo assim é vivenciarmos algo assim. Ninguém pode contar para o outro exatamente. apenas. Eu posso falar para você, eu fui transformado pela Bíblia. Mas eu acho que a melhor maneira da pessoa vivenciar isso, sentir isso, é realmente se colocar em um propósito. Será que isso acontece mesmo? Vou descobrir. Pega a sua Bíblia. Faz aí um propósito de... Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor está mesmo aí, se o Senhor está nos escutando, então me mostra na Bíblia que isso realmente é verdade, transforma a minha vida, transforma quem eu sou. É dessa forma, é dando essa abertura, né, pastor, que a pessoa ela consegue realmente descobrir todas essas maravilhas e transformações que a Bíblia tem para oferecer. É tentando, é abrindo o seu coração para novas oportunidades e para Jesus entrar, sem dúvida. Muito obrigada, viu, pastor, pela sua participação aqui. Acredito que o senhor realmente conseguiu, deixou a gente com esse gostinho de quero mais. Entramos com perguntas, saímos com muitas outras, para a graça de Deus, porque querendo ou não, estudar a Bíblia é isso, né? É verdade. Se saímos aqui com gostinho de quero mais e com muitas dúvidas, significa que o nosso propósito foi atingido de querer trazer você aqui para os próximos episódios. Então, se você quer saber mais sobre esses 1260 dias, quando começou, quando terminou, o que são essas profecias e o que acontece nesse período que estamos vivendo, do tempo do fim, convido você a estar aqui no sábado que vem, no mesmo horário, para que juntos possamos aprender mais sobre o livro de Daniel. Muito obrigada pela sua participação, pastor Jafé. Obrigado. Espero tê-lo aqui novamente no próximo episódio. Vai ser um prazer. E espero que você que está em casa também, tanto nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, quanto assistindo pelos canais do YouTube, possa estar conosco também participando nos próximos episódios. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.